Olá, Legião do Medo. São Cipriano é um bruxo que é falado até hoje e que muitas pessoas têm preconceito de seus livros e da sua obra. O vídeo de hoje serve para você entender quem é São Cipriano e por que o seu livro Capa Preta e Capa de Aço é tão falado mundialmente. Pichau Informática. As máquinas que colocam medo na concorrência. Nos melhores equipamentos e preços. Links na descrição. Primeiramente, você deve ter em mente que estamos falando do São Cipriano Feiticeiro. Não o tão imortalizado Cipriano da Igreja Católica, que foi até chamado como Papa Africano. Existe um abismo temporal entre eles. O São Cipriano que estamos falando é o feiticeiro, o terrível feiticeiro que é conhecido mundialmente por causa de seus livros, o Capa de Aço, o Capa Preta, entre diversos outros. São Cipriano é considerado um símbolo da dualidade da fé humana. Ele andou tanto com o lado obscuro quanto com o lado da luz. Cipriano foi um homem que dedicou boa parte de sua vida às ciências ocultas, até o momento em que ele se apaixonou por Justina, converteu-se ao catolicismo, foi martirizado e canonizado, e sua popularidade excedeu a fé cristã devido ao seu livro conhecido como Livro de São Cipriano, que é um compilado de rituais de magia. Desde pequeno, São Cipriano foi induzido aos estudos da feitiçaria e das ciências ocultas. Um ótimo homem que estudava alquimia, um perfeito astrólogo. Sempre estudou também a arte da adivinhação e suas diversas modalidades. Viajou pelo Egito, Grécia e vários outros países aperfeiçoando seus conhecimentos. Até que aos 30 anos de idade chegou a Babilônia, querendo conhecer a cultura ocultista dos caldeus. Então ele encontrou uma bruxa, chamada Évora, e teve a oportunidade de intensificar seus estudos e aprimorar a técnica da premonição. Évora morreu em avançada idade e deixou seus manuscritos para Cipriano, que utilizou da maneira que achava melhor. Existe a confirmação histórica da existência de Cipriano, mas não do que eu vou falar a seguir. O que eu vou falar agora são lendas que rondam por trás dele. Várias pessoas chamavam São Cipriano para destruir impérios, e o seu poder era tão grande que ele podia invocar demônios, saber o futuro, proteger pessoas. São Cipriano havia se tornado um mago, daqueles que você vê em filme, que coloca fogo nos lugares, invoca criaturas. Muitos dizem que ele tinha um alto nível de necromancia, que ele conseguia reviver os mortos, invocar demônios, que ele era um ocultista completo, podia ver o futuro, jogar maldições, fazer coisas que nós nunca pensamos que um homem conseguiria fazer. Isso é o que dizem de São Cipriano, que muitos donos de império abaixavam a cabeça para ele, porque simplesmente tinham medo de que ele jogasse uma maldição e aquele império fosse a ruína total. Na atualidade, os livros de São Cipriano, que não foram escritos por ele, mas são escritos utilizando os conhecimentos do homem, são utilizados principalmente no Brasil, em religiões afro-brasileiras, e se tornou um almanaque conhecido como Almanaque do Ocultismo. Para você ter uma ideia, pergunte para o seu avô ou a sua avó se eles já ouviram falar do Capa Preta. Eles vão falar para você tirar esse nome da sua boca, de tão medo que as pessoas tinham do livro de São Cipriano Capa Preta e da entidade conhecida também como Capa Preta. Existem boatos que São Cipriano teria passado 3 conhecimentos. O conhecimento que está no livro Capa Preta, o conhecimento que está no livro Capa Branca e o conhecimento do Capa de Aço. O livro Capa Preta
foi escrito com seus ensinamentos de magias negras. Para você ter uma ideia, alguns ensinamentos da famosa bruxa de Évora estão lá. Isso despertou o interesse de várias personalidades da grande riqueza do passado, porque queriam o poder que São Cipriano tinha. E no livro Capa Preta está a oração da cabra preta milagrosa. Acredite, o livro do Capa Preta existe mais lendas sobre ele do que realmente ele ensina. Eu já li o livro Capa Preta, ensina muitas magias, muitas coisas, tem muito simbolismo, muito conhecimento, mas dizem que o verdadeiro conteúdo do Capa Preta foi retirado. E dizem que os livros de São Cipriano, que são vendidos hoje em dia, na atualidade, são livros que foram modificados para não ter o poder total que São Cipriano queria passar. Ou seja, são livros modificados para atender a clientela atual desse século que compra esses livros. No livro Capa de Aço, você vai encontrar várias partes de São Cipriano do lado da luz. Como assim, Ambu? Mas São Cipriano não era ruim? São Cipriano foi um homem que andou na dualidade. Ele foi tanto do lado ruim quanto do lado bom. Quando ele se tornou do lado da luz por causa de sua amada, da mulher que fez ele se converter, a bela, pelo menos é o que diziam na época, incrível, chamada de exatamente Justina. Ele se converteu por ela, pelo amor que ele sentia por ela e para conquistá-la. Mas antes dele se converter por esse amor, ele ameaçou, tentou jogar demônios, tentou jogar magias em cima dela. E a fé protegeu, a oração protegeu. Então ele não conseguia entender como existia algo que vencia o demônio, o diabo e aquilo que ele regia ele naquela época. Então ele se converteu e começou a estudar a magia branca. Ele começou a estudar coisas para exorcizar demônios, espíritos obsessores e inimigos, contra fantasmas, contra bruxarias e feitiçarias, contra quebrantos. A Capa de Aço vem dessa era da vida de São Cipriano, aonde ele orava para Deus, aonde ele trabalhava ao lado de Deus para combater todo o mal e todos os demônios que existiam na época. O Capa de Aço é muito usado por benzendeiras, que querem tirar maldições, quebrantos e etc. Ele é muito utilizado especificamente para isso. Por isso ele é chamado de Capa de Aço, muitas vezes até mesmo é confundido com Capa Branca. O Capa Branca, algumas pessoas acreditam que seja uma lenda. Não existe muito conteúdo sobre ele. Dizem que é uma ramificação do Capa de Aço. Isso não pode ser confirmado. Quando São Cipriano se converteu por causa do amor, ele acabou queimando vários de seus manuscritos, jogando eles em várias bacias de fogo. Então São Cipriano começou a ir para o lado do bem. Porém, em sua conversão, ele fala que uma noite de sexta-feira, caminhava por uma rua deserta quando tinha se deparado com 14 fantasmas, que eram bruxas implorando por ajuda. São Cipriano respondeu que havia se arrependido de sua vida de feiticeiro e que tinha se tornado temente a Jesus Cristo. E logo depois caiu em um sono profundo e sonhou com a oração do anjo custódio que o livraria daqueles fantasmas. A morte de São Cipriano é bem controvérsia. Ele tinha na sua época de bruxo negro, o bruxo que trabalhava para sombras, um homem na qual ele ensinava, um aprendiz, que ficou contra ele. São Cipriano foi jogado numa caldeira com vela e banha, junto com a sua amada, porém não morreu. Então o seu desafiante, que era o seu aprendiz, se jogou na caldeira, mostrando também que tinha o mesmo poder de São Cipriano. Porém o poder que o aprendiz estava usando era o poder da magia negra, e o poder que São Cipriano estava utilizando era a magia branca, e por isso o seu aprendiz derreteu. No dia 26 de setembro do ano de 304, São Cipriano foi decapitado às margens do rio Galo. Então você me pergunta, Ambu, por que um homem da época de 304 é conhecido até hoje? Porque dizem que ele foi um dos maiores bruxos do mundo. O homem que andou pelo lado negro e pelo lado branco, pelo lado da luz e pelo lado da escuridão. O homem que simplesmente é considerado um dos maiores magos que já existiu na humanidade. Seus livros são usados até hoje.
o livro Capa Preta, com conhecimentos da bruxa, entre outras coisas, e o Capa de Aço, com o conhecimento de orações e coisas para você utilizar para curar. Se você gosta de magia, gosta de obter conhecimento, tanto o Capa Preta e o Capa Branca vão ser perfeitos para isso. Esse foi São Cipriano. Esses foram seus livros. Agora, se você quiser se aprofundar, é só você ler. E aí, vai ter coragem? Se você gostou, compartilhe no Facebook e se inscreva no canal. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.